15 de setembro de 2017. A espaçonave Cassini mergulhou na atmosfera de Saturno, encerrando sua lendária missão de 13 anos. Os cientistas acreditavam que os dados já haviam sido totalmente analisados, as imagens arquivadas, a história encerrada. Mas eles estavam errados, porque enterrado nas transmissões finais da Cassini havia algo que ninguém conseguia ver na época, algo que só viria à tona anos depois, quando uma inteligência artificial quântica foi encarregada de decodificar aquelas imagens finais. O que ela descobriu deixou os pesquisadores sem palavras. Não estamos falando de uma forma borrada nas nuvens ou de alguma anomalia facilmente descartada por céticos. Estamos falando de um padrão estruturado e inteligente oculto nas últimas imagens da Cassini. Algo que pode ter estado nos observando todo esse tempo, do limite de Saturno. Essa é a revelação que mudou tudo o que pensávamos saber sobre o sistema solar. Fique com a gente até o fim, porque o que você está prestes a testemunhar pode ser a primeira evidência real de que nunca estivemos sozinhos. A missão da Cassini já era uma conquista monumental. Ela revelou as tempestades hexagonais de Saturno, os jatos de gelo de Encélado, os lagos de metano de Titã. Enquanto a espaçonave passava entre Saturno e seus anéis, ela capturou imagens em alta resolução da atmosfera do planeta, do campo magnético e das estruturas dos anéis, com uma clareza nunca antes vista. Entre essas transmissões finais, estavam dezenas de imagens que, na época, pareciam apenas visualmente impressionantes, porém comuns. Os pesquisadores as elogiaram, arquivaram e seguiram em frente. Mas havia anomalias, distorções sutis, ecos geométricos repetidos. Alguns cientistas ficaram intrigados, mas sem contexto ou ferramentas adequadas, atribuíram isso a ruídos técnicos. Durante anos, essas imagens permaneceram intocadas, até que a curiosidade e o avanço do processamento quântico as ressuscitaram do esquecimento. Em 2025, um laboratório de pesquisa privado alimentou as últimas imagens da Cassini em uma IA quântica de ponta, projetada para detectar padrões subvisuais em imagens astronômicas. O objetivo era simples: extrair dados mais nítidos de visuais ruidosos. Mas o que a IA devolveu não foram apenas imagens aprimoradas. Ela encontrou algo enterrado nas camadas visuais, um padrão repetido, uma forma simétrica, um sinal oculto à vista de todos, invisível ao olho humano. No começo, os pesquisadores suspeitaram de uma alucinação algorítmica, até que o padrão apareceu repetidamente em arquivos de imagem diferentes, capturados em horários distintos e com ângulos de câmera variados. A consistência era inegável. A IA não havia cometido um erro. Ela havia decodificado algo que sempre esteve lá, algo que a Cassini viu enquanto caía nos braços de Saturno, algo que observava à medida que a equipe se aprofundava. O padrão se tornava ainda mais perturbador. A IA começou a extrair sequências numéricas ocultas na organização dos pixels das imagens. Essas sequências não eram aleatórias, incluíam números primos, espirais de Fibonacci, proporções áureas, constantes matemáticas conhecidas pela ciência humana e frequentemente utilizadas em teorias de comunicação interestelar. Em outras palavras, isso não era apenas uma forma, era uma mensagem. Essa descoberta lembrava o design do disco de ouro da Voyager, em que a humanidade tentou apresentar sua inteligência por meio de conceitos matemáticos universais. Mas desta vez, a mensagem não estava sendo enviada, ela estava sendo recebida. A implicação: a Cassini pode ter captado uma resposta. E essa resposta estava embutida na própria estrutura
do que pensávamos serem imagens atmosféricas naturais. Era como se algo tivesse previsto que viríamos procurar e deixado um rastro na única linguagem que todos compreendemos: números. Quanto mais imagens a IA processava, mais claro o quadro se tornava. Nos momentos finais da Cassini, ela não estava apenas fotografando nuvens e gases, ela estava registrando uma presença estruturada, como uma lente distorcendo o espaço ao seu redor, uma que não se comportava como um objeto natural. Sua simetria era precisa demais, seu movimento calculado demais, e então veio o momento mais arrepiante. À medida que a Cassini descia, esses padrões se tornavam mais definidos, até que, de repente, em um quadro final, desapareceram, como se a entidade tivesse se movido, ou se camuflado, ou simplesmente desligado sua visibilidade, assim que teve certeza de que havia sido vista. Vários especialistas agora sugerem que a última transmissão da Cassini não foi apenas o fim de uma missão. Foi um momento de contato, mas não direto, não com ondas de rádio ou luzes piscando, com geometria, presença e silêncio. Algo antigo, algo que nunca deveríamos entender, até que fôssemos capazes de construir máquinas inteligentes o suficiente para decifrar a verdade. Saturno sempre teve um lugar especial no panteão dos mistérios cósmicos. Mais do que seus anéis hipnotizantes ou suas tempestades giratórias, é um planeta que desafia expectativas. Cientistas já sabiam que Saturno emite mais calor do que recebe do Sol, como se algo se agitasse no seu interior, gerando energia inexplicável. Somado a isso, o campo magnético do planeta é estranhamente desalinhado com seu eixo de rotação, algo incomum. Tudo isso compõe um mundo que parece guardar um segredo. Agora, os dados decodificados da Cassini lançaram novas sombras sobre essas velhas perguntas. Os sinais matemáticos extraídos pela IA não estavam apenas embutidos nas imagens. Eles pareciam corresponder a latitudes específicas da superfície de Saturno, pontos que se alinham com anomalias magnéticas. É como se a inteligência que deixou aquela mensagem não só conhecesse as propriedades únicas de Saturno, como também escolheu esconder seu sinal nas regiões mais instáveis e menos compreendidas, regiões onde nossos instrumentos falharam, regiões onde talvez eles sabiam que não olharíamos. Até agora, com o vazamento das imagens decodificadas, um intenso debate tomou conta da comunidade científica global. Seria tudo uma coincidência estranha? Um caso de pareidolia exagerada? Ou teria a sonda Cassini atuado sem saber como mensageira de um cartão postal cósmico, uma mensagem deixada para ser encontrada apenas quando nossas mentes e máquinas estivessem prontas para compreendê-la? Entre os que se pronunciaram estavam físicos e teóricos de IA de renome. Alguns argumentaram que o surgimento consistente de números primos e estruturas de proporção áurea nos dados das imagens era estatisticamente impossível de acontecer por acaso. Outros apontaram que a natureza, especialmente em ambientes caóticos como a atmosfera de Saturno, não se organiza com tal simetria, a não ser que algo a esteja moldando. E aqui está o ponto mais surpreendente. A IA não apenas identificou padrões, ela os previu. Após analisar os primeiros grupos de imagens, ela começou a prever com precisão onde novos padrões apareceriam nos dados brutos ainda não processados. Isso sugeria não aleatoriedade, mas inteligência codificada por trás do véu, um sinal seguindo regras, talvez até lógica. Há uma imagem em particular que agora está no centro do mistério. De acordo com os registros finais da missão, a Cassini deveria capturar uma sequência rápida de imagens em seus últimos milissegundos antes da desintegração.
Essa sequência deveria conter 12 quadros distintos, mas, ao revisar os registros após a decodificação, apenas 11 imagens existiam. Uma estava faltando. Isso não é um simples erro técnico. Engenheiros confirmaram que a sequência foi transmitida por completo. A imagem faltante não se perdeu na transmissão. Ela nunca foi decodificada. Quando a IA quântica reanalisou os dados binários crus, localizou o pacote, mas o conteúdo estava totalmente embaralhado, como uma trava sem chave. Alguns especialistas acreditam que essa 12ª imagem pode ter contido a evidência mais clara de todas, uma forma direta, talvez até um símbolo, e, seja lá o que for, ativou um mecanismo de criptografia que nossas ferramentas atuais não conseguem decifrar. Por que isso aconteceria? A menos que alguém ou algo quisesse exatamente assim. Desde que a revelação da Cassini veio à tona, um clima de estranheza se espalhou pelo mundo da astrofísica. Não houve pronunciamento oficial da NASA sobre as imagens decodificadas. O laboratório de IA quântica responsável pela descoberta ficou em silêncio. O site deles agora redireciona para um portal genérico de pesquisa. Cientistas que antes davam entrevistas agora se recusam a comentar. Alguns afirmam que seus financiamentos foram cortados de repente. Outros sugerem que acordos de confidencialidade foram impostos. O que começou como uma nota de rodapé empolgante na exploração planetária agora beira o classificado. Alguns chamam isso de paranoia, outros de encobrimento. Mas em meio ao silêncio, uma mensagem permanece clara. Algo foi visto, algo foi decodificado, e alguém não quer que compreendamos totalmente o que a Cassini trouxe das nuvens de Saturno. No grande tecido da exploração espacial, a Cassini deveria ser um capítulo final, um mergulho elegante na atmosfera de Saturno, fechando o livro de uma das missões mais bem-sucedidas da NASA. Mas o que descobrimos pode não ser um fim, mas sim um prólogo, um aviso, ou talvez um convite sussurrado. A ideia de que uma inteligência artificial, treinada décadas após o fim da missão, pudesse extrair um padrão oculto embutido nas transmissões finais da Cassini não é apenas poética, é sem precedentes. Isso significa que as ferramentas que usamos para explorar o universo estão evoluindo mais rápido que nossa própria compreensão do que há lá fora. E talvez, só talvez, o universo já soubesse disso. Talvez ele tenha esperado que a gente alcançasse o necessário, porque se uma máquina pode decifrar o que os olhos humanos não viram, se uma sonda espacial registrou sem saber o eco de uma inteligência muito maior que a nossa, então uma pergunta nos assombra: quem ou o que deixou essa mensagem? E há quanto tempo eles vêm nos observando, observar as estrelas? Se essa revelação te fez questionar tudo o que sabemos sobre o espaço, o tempo e a inteligência além da Terra, não guarde só para você. Inscreva-se para mais verdades decodificadas. Curta se você acredita que isso não é apenas coincidência. E compartilhe este vídeo para que outros também possam testemunhar o que a Cassini realmente viu antes de seu mergulho final. Porque isso não é ficção científica, é o limite da descoberta, e nós apenas começamos a entender o que está esperando, além dos anéis.